A gente está aqui começando mais uma conversa aqui no nosso espaço Unipaz em Rede, Reflexão em Ação. Essa é uma iniciativa que começou lá em 2018 e se estende até aqui. Ao longo do ano passado, fizemos algumas conversas bem interessantes que você pode acompanhar no canal da Unipaz São Paulo, no canal do YouTube. E especificamente hoje, a gente está aqui para conversar um tema muito importante para a Unipaz, eu acho que é a base da Unipaz, né? A gente vai conversar sobre a educação para a paz de Pierre Weil. Então, Pierre, que nesse mês de abril comemorou seu aniversário, que, né, a gente conta aí que é o nosso samurai da paz, que estruturou tudo que a gente trabalha aqui na Unipaz. Lembrando que a educação para a paz é tema do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, mais especificamente o Objetivo 16, que fala sobre promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável e também proporcionar o acesso à justiça para que todos possam construir de forma eficaz as instituições que sejam responsáveis e inclusivas em todos os níveis, né? Então, é um tema super importante, é um tema que sempre foi muito importante, mas segue muito importante, ainda mais no contexto que a gente está vivendo, e a gente também vai trocar essa ideia. Então, queria apresentar aqui, boa tarde, Luiz, boa tarde, Nelma. O Luiz Alberto Silva Santos é um ser humano que sonha e trabalha pela manifestação do amor e da paz. Ele é pedagogo com pós-graduação no curso de Transdisciplinaridade e Liderança, Saúde e Educação da Paz. Ele é facilitador do seminário A Arte de Viver em Paz. 30 anos ele vem atuando com a educação e o desenvolvimento humano. Ele também focaliza danças circulares, ele é Reiki Master e facilitador de rodas de terapia comunitária integrativa. Boa tarde, Luiz. Muito feliz de ter você por aqui com a gente. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Nelma. E a todos vocês aí que estão acompanhando com a gente esse momento tão gostoso aqui. Muito obrigada pela presença, viu, querido? E a Nelma da Silva Sá é facilitadora de processos de ampliação de consciência nas dimensões individual, social e ambiental. Ela também elabora metodologias inovadoras de aprendizagem para programas de transformação pessoal e coletiva desde 2004. Ela é coordenadora pedagógica, facilitadora dos cursos de psicologia transpessoal, transdisciplinaridade, autogestão e enneagrama da Unipaz São Paulo. Pós-graduada em Transdisciplinaridade e Desenvolvimento Integral do Ser Humano e pós-graduanda em Psicologia Transpessoal, formada em Pedagogia e Administração de Empresas, e atualmente é vice-presidente da Unipaz São Paulo e responsável pela área pedagógica. Boa tarde, fada madrinha. Como você está? Bem-vinda. Boa tarde, Pri, boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Que o nosso encontro seja rico, próspero e cheio de muitas ideias novas. Obrigada, Pri, por essa abertura. Saudades enormes de vocês, do presencial, sabe? Exatamente, a gente está com muita saudade, né? Muito tempo sem se ver. Gente, e para aquecer a nossa conversa, para trazer inspiração e contextualização à nossa conversa, e uma contextualização muito importante, de peso, eu vou compartilhar com vocês um vídeo da Lídia Rebouças. A Lídia Rebouças, ela é vice-reitora da Unipaz e compartilhou e aprendeu e bebeu diretamente dos saberes que estavam sendo construídos lá na década de 80, quando o Pierre estava no Brasil. Então, eu acho que serve para a gente se inspirar e entender um pouquinho esse movimento da educação para a paz.
Eu vou compartilhar aqui com vocês. Olá! A arte de viver em paz, na verdade, é uma síntese de uma trilha muito mais vasta, que o professor Pierre Vaio denomina a arte de viver a vida. Nós entendemos na Unipaz que a arte de viver a vida é, na verdade, a trilha de educação para a inteireza que todos nós podemos percorrer. Na verdade, é a trilha que a nossa educação poderia enfatizar, porque não basta só decorar as coisas, nós podemos aprender a viver a existência e lidar com as dificuldades dessa existência. E muitas vezes a escola tradicional não encara nada disso. Então, o professor Pierre Vaio, ele foi um grande cientista ligado à psicologia ocidental. Ele fez um mestrado e um doutorado ligados à psicologia ocidental e ele também bebeu na psicologia, na fonte da psicologia tibetana, da psicologia oriental, que tem mais de 2.500 anos. Então, essa denominação, a arte de viver, ele toma emprestada dessa psicologia oriental. E ele vai trazer uma trilha bem vasta, uma trilha bem mais vasta, onde a arte de viver em paz, ela é uma síntese de toda essa jornada, né? Uma síntese que se mantém a nível de sensibilização, por isso ela pode ser facilitada para pessoas letradas e letradas, e nós temos essa experiência em todo o planeta há 33 anos de facilitação desse trabalho. Onde está a paz? Essa é uma boa pergunta. Vamos ficar com a pergunta. Nessa trilha, as perguntas são muito mais importantes do que as respostas. Vamos acolher essas interrogações. Você está em paz? Só acolha a resposta, seja ela qual for, sem julgamento. Lembre, o julgamento é o fracasso da compreensão. Só acolha. Tem paz no mundo? Onde começa a paz? Se você pudesse, aponte agora, nesse momento, onde começa a paz? Então, essas perguntas, elas vão estar presentes, nos acompanhando durante toda a nossa peregrinação. Vamos refletir um pouquinho agora sobre paz e guerra. Vamos refletir um pouquinho sobre paz e guerra no passado de toda a humanidade. Após facilitar incontáveis vezes essa trilha de cultura de paz, a arte de viver em paz, eu sempre observo que, por mais difícil que seja a visão do passado e do presente, todas as pessoas desejam um mundo melhor. Todas as pessoas entram em contato com esse sonho de um mundo melhor. Então, isso vai nos remeter a uma pergunta que vai inspirar muito a nossa trilha daqui para frente. A pergunta é: o que nos impede de vivenciarmos o sonho de um mundo melhor no aqui e agora? Por que será que esse sonho é tão presente em todos nós? Todos desejamos um mundo melhor, todos desejamos um mundo mais pacífico, mais fraterno, mais solidário. Por que será que isso não acontece? Ou não acontece com a intensidade que nós desejamos? Por que será que isso às vezes está tão distante? O que nos impede de vivenciarmos tudo isso? Então, a partir desse momento,
essa pergunta também vai estar muito presente. Nós vamos nos perguntar sobre os obstáculos à paz. E a partir de agora, nós vamos então entrar em contato, acolher esses obstáculos à paz, que nós podemos chamar do nosso lado mais duro, como na história do beija-flor e do tatu, o nosso lado mais encouraçado, né? O que nos impede de vivermos em paz? Vamos acolher esses obstáculos à paz na relação com cada um de nós, na relação com o outro e também na relação com a natureza. Até o final da nossa jornada, nós vamos estar em contato, procurando identificar esses obstáculos e trazendo algo que pode facilitar o pequeno e possível passo a mais em relação a todos eles. Nessa jornada, o preâmbulo do ato constitutivo da Unesco é fundamental, pois irá nos lembrar que as guerras nascem na mente das pessoas. Logo, é na mente das pessoas que devem ser erguidas as defesas da paz. Eita, coisa linda! Não é? E aí eu convido as pessoas, né, gente? A gente pode aproveitar e fazer o convite para as pessoas irem colocando aí para a gente no Facebook, no chat, na conversa, no bate-papo. Conta para a gente o que está te impedindo, o que você está sentindo que te impede sentir paz no dia de hoje, com você mesmo, com os outros, com o mundo, nessa complexidade toda que a gente vai conversar aqui aos pouquinhos. Muito bom. E aí eu acho que a gente já pode entrar na nossa primeira pergunta, que é uma pergunta super importante. Parece assim, muito simples, mas a gente precisa refletir. Então, afinal, gente, o que é a educação para a paz? A ideia de educar para a paz nasce de um conceito que o Pierre traz para a gente com bastante propriedade, que é a ilusão da separatividade, né? Então, em algum momento da existência da humanidade, nós nos perdemos da nossa essência, né? Todas as grandes tradições dizem isso para a gente, que nós vivíamos uma outra energia, mas por uma série de motivos que não vem ao caso aqui agora, a gente se perdeu dessa essência, na verdade. Na tradição cristã, isso é mais ou menos explicado com a expulsão do paraíso, na verdade. E a gente vive esquecido de que somos um com todos. Então, nós vivemos essa ilusão de que somos separados do outro, do mundo, da natureza, inclusive dentro de nós mesmos, né? Então eu penso que meu corpo é uma coisa, que minha mente é outra coisa, que minhas emoções são outra coisa, quando na verdade é toda uma complexidade que leva para a unidade. Então, o que acontece? Isso nos coloca numa situação de fragmentação, né? Eu me sinto quebrado, fragmentado. Não é verdade? Isso coloca a gente numa situação de exacerbação do individualismo, né? Do egocentrismo. E isso é extremamente complicado para a gente. E, nesse sentido, o Pierre vai trazer para a gente exatamente que uma educação para a paz é uma educação que tem como horizonte fomentar a nossa inteireza, né? Trazer novamente a conexão interior e a conexão com o outro, com a vida, com o planeta, com tudo à volta da gente. É uma educação que ela fortalece na gente, né, os valores universais que representam essa nossa essência, na verdade. É a paz, o amor, a liberdade, a justiça, a solidariedade,
uma educação do aprender a aprender, do fazer, do conviver e do ser, tão bem colocada como pilares para uma educação do século XXI, ok? Uma educação que chama cada um de nós para uma responsabilidade e conexão, responsabilidade aqui como a capacidade de responder com a habilidade, né, individual, social e planetária diante desse desafio tão grande que a gente tem vivido ao longo da nossa existência humana e que aparece com tanta força nesse momento que o mundo está vivendo e enfrentando essa pandemia, que, na verdade, ela reforça, desvela com muita mais clareza todo esse drama que a gente já vem vivendo há tanto tempo. Eu quero só relembrar, né, e complementar o que o Luiz já trouxe, ou contribuir para esse olhar da educação para a paz, lembrando que é uma escolha que eu faço cotidianamente, né? Então, assim, escolher a paz. Então, quando nós falamos em educação para a paz, ela é um dos oito eixos, que permite, que possibilita a construção de uma cultura de paz. E a construção de uma cultura de paz, ela se dá por um processo a longo prazo. Então, a educação para a paz nos convoca a olhar, então, para um processo educativo que traz como objetivos, traz como base respeitar os princípios da cultura de paz. Então, na nossa base, trabalhar numa proposta educativa, onde a gente tem clareza de que princípio nós estamos cultivando, e a gente fazer isso cotidianamente, todos os dias e permanentemente, a gente está potencializando a construção de uma cultura de paz. Então, ela atua diretamente na construção de uma cultura de paz. Que princípios são esses? Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Então, são princípios. Princípios são aquilo que dão base para a nossa ação no dia a dia, né? Então, se eu tenho claro quais são esses princípios que estão me norteando, que estão dando base, nós vamos escolher uma proposta educacional que inspire a construção de uma cultura de paz. Então, a educação para a paz é esse eixo de atuação. Um eixo, então, que potencializa, que possibilita, que inspira a construção de uma cultura de paz. Perfeito. Aí eu acho que daí já até fez um gancho perfeito para a gente conversar sobre os fundamentos, né? Quais são os fundamentos que o Pierre Weil desenvolveu? E aí deixo outra aqui. E a inspiração dele para criar uma escola de educação para a paz. É sempre bom a gente relembrar essa história, inclusive para animar outras pessoas nesse movimento pela paz, né? Então, a gente vai falar dos fundamentos e da inspiração do Pierre. Que legal. Bom, o Pierre, ele nasceu na França, na região da Alsácia, né? Uma região da França fronteira com a Alemanha. Então, uma região que viveu durante muito tempo a invasão dos alemães. De vez em quando, o povo lá reconquistava o território deles, né? Então, ele viveu isso, né? Ele nasceu ainda vivendo os ecos da Primeira Guerra Mundial, viveu também a Segunda Guerra Mundial. E também viveu numa família que ele percebia essas questões que nos separam, as nacionalidades,
as religiões, né? Ele era de uma família que tinha pessoas de diversos segmentos religiosos, e ele percebia o quanto isso criava dificuldades de aproximação entre as pessoas, né? E ele ainda pequenininho, né? Ele começa a reunir as pessoas, né? Ele começa a brincar de montar associações de pessoas de diferentes religiões que conversavam entre si e sabiam se entender ali, né? Então aí a gente já começa a perceber de onde vem essa inspiração do Pierre, né? Já vem da infância, né? Ele percebia quando ele ia até a fronteira com a Alemanha que não havia fronteiras, na verdade, né? As fronteiras não existiam. Essas nacionalidades e principalmente essas fronteiras são invenções da nossa mente, né? Volta aí para a ideia da ilusão da separatividade, não é verdade? Então ele também na Segunda Guerra Mundial, ele caminhando uma vez para um local em que eles iam destruir uma ponte, né? Que por aquela ponte talvez os alemães pudessem invadir a França e assim por diante, é uma história mais ou menos assim. Ele fala, nossa, que bacana, né? Quem sabe um dia a gente possa, ao invés de destruir pontes, construir pontes entre as pessoas e entre as nacionalidades, enfim, em tudo aquilo que, de certa forma, nos separam, não é verdade? Então, daí vem essa inspiração maravilhosa, uma coisa infantil, adolescente, mas de uma pureza de coração e de um ideal tão lindo, né, que vai se manifestar mais lá na frente. Ele vai perceber também que, nossa, né, como existem escolas para nos ensinar a guerra. Está cheio de escolas para ensinar para a gente como é que a gente elimina o outro, subjuga o outro, não é verdade? Então ele percebe que toda essa educação é uma educação que fomenta a violência. Então daí vem, na minha opinião, essa inspiração para ele pensar na ideia de se criar uma escola que nos ensine a fazer a paz, a viver a paz, não é verdade? E no meu entendimento, de novo eu volto para a ilusão da separatividade, onde provavelmente a Nelma entra com uma questão um pouco mais técnica, né? Mas, de novo, né? Uma escola cujo o pressuposto, o fundamento de pensar numa escola com esta energia seja exatamente os valores universais da essência da humanidade, né? Nos seminários A Arte de Viver em Paz é incrível, porque tem um momento que a gente pede para as pessoas se manifestarem de quais são os obstáculos para a paz. E elas manifestam valores que são contrários aos valores que são da nossa essência, não é verdade? Então, na minha opinião, essa é a ideia de como que ele pensa uma escola para a paz e quais são as premissas filosóficas, digamos assim, para pensar nesse conceito, não é verdade? Lógico, depois ele vai crescer, ele vai estudar, ele vai ter uma crise existencial, né? E aí ele vai se dedicar a um retiro muito longo, onde ele volta desse retiro totalmente imbuído da ideia de dedicar a vida dele para essa causa, a causa da paz e a construção de uma escola que nos ensine a viver em paz. Muito Isso bom. mesmo, As pessoas aqui estão... A Tere Moreira, ela comenta que linda a história de vida do Pierre, desde a infância já ter terminado a unir, a agregar e manifestar seu caráter pacificador, né? Então, e como é legal a gente trazer isso para as pessoas se inspirarem, né? Muito bacana. Vai lá, Nelma, conte.
fundamentos, quais são os fundamentos dessa educação para a paz, né? O Luiz contou da história. Sim. Conte. Bom, o Luiz já contou toda a história, mas é isso. O Pierre conta no livro Lágrimas da Compaixão que ele pensa que a própria vida dele foi a grande inspiração, só resumindo tudo isso que o Luiz traz, né? Que a própria vida dele foi a grande inspiração para que ele pudesse construir o que ele construiu. Na verdade, se tornar um educador, como ele se denomina, né? E um educador que inspira a construção da cultura de paz, que inspirasse a construção da cultura de paz. Então, ele conta o quanto, na visão dele, ele pensa que tudo o que ele viveu era uma preparação para o que ele construiu e deixou de legado para a humanidade. Né? O livro A Arte de Viver em Paz, a gente tem ele traduzido em 6 línguas. Né? Em 1999, ele foi premiado por um centro de educação na França. Em 2000, ele foi premiado pela Unesco como um programa efetivo de educação para a paz. Então, Pierre Vaio deixa um grande legado com essa metodologia, e onde ele conta que a grande inspiração foi a sua própria vida. Muito lindo. E aqui a gente também tem as contribuições, o pessoal contando. A gente fez a pergunta no começo, o que impedia você de se sentir em paz hoje, né? E a Aline Testoni, queridíssima, hoje em dia o que mais me atrapalha a não ter paz é não estar próxima da natureza. Então a gente já vê esse sentimento dessa base metodológica de eu comigo mesmo, eu com o outro e a natureza, que parte essa educação para a paz, as pessoas sentem realmente, né? Eu compartilho com ela esse sentimento, assim, graças a Deus, estou podendo estar perto, mas eu sinto como eu fico mais doente mentalmente, fisicamente, quando eu estou longe. E como está desafiador isso agora, né? E a Lígia comenta, precisamos nos conectar de corpo e alma para alcançar esse lugar, né? E por último, a Rosângela aqui comenta que gostaria muito de ter conhecido Pierre. E coloca um coraçãozinho. Gente, é muito interessante porque quando a gente fala de uma escola de paz para as pessoas, eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas parece uma coisa muito... como se a gente fosse dar uma fórmula muito mágica, fosse traçar um caminho muito complexo. E às vezes, quando a gente começa a ouvir vocês falando, os fundamentos e esse processo que é a educação da paz, tudo isso, a gente percebe que não é bem assim, né? Que não que está aqui no dia a dia, está no fazer diário, está na percepção do que me rodeia, né? Está no caminhar mesmo, né? Não é um ponto de chegada. E aí, por que vocês acham que a gente ainda tem tanta dificuldade de incorporar esses fundamentos? E agora me refiro na educação formal. Vamos para o âmbito um pouquinho da educação formal, da escola onde nós estudamos, né? E onde muitas escolas ainda permanecem nesse formato tradicional. E também, então, assim, qual é a dificuldade que vocês acham e o que falta no processo de formação dos educadores, dos professores? Eu penso que, primeiro, de uma forma assim geral, a paz não é essa coisa tão utópica, né? Tão inatingível como muita gente pode pensar. Eu volto no que a Nelma trouxe, a paz é uma escolha diária, na verdade. Eu levanto todos os dias de manhã e faço um processo de meditação, onde eu estou ali fazendo a minha escolha de permanecer em paz no dia de hoje. Né? Só por hoje. Né? Amanhã é outro dia e a gente renova os votos. Né?
E eu digo até renovar os votos, porque nós somos seres humanos, tem um monte de coisa para tirar a gente durante o dia da paz, não é verdade? Tem os boletos para pagar, tem as operadoras de internet que tiram a gente do sossego. Eu tenho um monte de coisa para tirar a gente da paz. Mas que quando a gente faz essa escolha, a gente dá uma escorregada nessa casca de banana, mas a gente volta rapidamente para o eixo. A gente não se deixa levar. Eu acho que esse é o grande barato de cada dia a gente realmente fazer essa escolha, sabe? Eu, durante 3 vezes por dia, pelo menos, eu faço essa escolha. Eu dou uma paradinha, né? E medito, e fico quieto, relaxo, porque, veja, porque é desse lugar de paz que eu posso enfrentar o mundo lá fora, não é verdade? Então, eu tenho que trazer essa escolha para o meu interior. E aí eu consigo lidar com os conflitos, com as adversidades da vida, com uma outra energia. Eu acho que esse é o nó do negócio aqui. Agora, a nossa educação, ela está fortemente assentada numa cultura de violência, numa cultura de separatividade. É isso que a gente está vivendo no mundo. Não é verdade? É uma educação voltada para a competição, para o individualismo. Eu via muito nos cursinhos para vestibular, os professores falarem assim: o cara que está do seu lado não é seu amigo, ele é seu inimigo, você tem que eliminar ele para passar no vestibular. Meu Deus do céu, gente! Né? Isso é uau, né? É uma coisa absurda, uma aberração. Mas é isso que está colocado para a gente como o, entre aspas, normal na sociedade. Eliminar o outro, se dar bem a qualquer custo, mesmo de uma maneira que não seja ética. Na maior parte dos casos, quando alguém se dá bem, as pessoas relegam a questão ética para lá, não é verdade? Não importa, o cara está ganhando dinheiro, o cara se deu bem. Isso é o que importa na vida, não é verdade? E não é verdade isso. É uma educação profundamente eurocêntrica. É uma educação pensada para dizer que algumas pessoas estão num lugar privilegiado em relação às outras. Uma educação que diminui as pessoas, que tira a dignidade. Uma educação que desconsidera saberes, povos, culturas, a ponto de eliminar povos. Não é verdade? É uma educação que passa ao largo das contribuições de outras civilizações, de outras culturas. Meu Deus do céu, a minha filha... eu fui professor de história. Minha filha detestava história. Porque na escola ela falava assim: pai, eu não gosto de história. Porque eu só vejo lá os negros lá tomando chicotada, né? Só vejo o negrão no tronco lá apanhando, eu não consigo gostar daquilo. Não é verdade? Então, é uma cultura que ela passa pela história da Europa, né? Roma, Grécia ali, a África não existe, né? A sabedoria dos índios do continente inteirinho foi quase que eliminada e os povos praticamente exterminados, entendeu? Toda a África submetida à escravidão, e tudo isso é passado na escola para a gente como se isso fosse normal, né? E aí também a gente traz um conceito aqui que eu acho muito interessante, que é o conceito de normose, né? Que a gente viver numa sociedade uma sociedade doente, né? Uma sociedade que apresenta uma série de patologias que a gente, inclusive, considera como sendo normal, não é verdade? Então, é uma educação que não prima pela inteireza, ela prima pela fragmentação e separação, não é verdade? Então, aí eu penso, quando falo assim, o que está faltando para isso, né?
Eu acho que o que falta, de verdade, é que pessoas como nós e tantas outras pessoas que tem por aí, que, de certa forma, acreditam na paz, que são samurais da paz, cada um do seu jeito, na sua organização, no seu bairro, na sua vida cotidiana, mas falando da educação, porque, assim, as leis de diretrizes da educação, elas pressupõem uma educação que seja inclusiva, que seja de convivência, que seja de respeito, mas a formação dos professores ainda está nessa coisa eurocêntrica, de separatividade, e assim por diante. Então, eu penso que uma coisa que seria fundamental, que falta ainda para nós, professores, é o seguinte: a gente precisa ocupar espaços de discussão e de proposição de políticas públicas, tá, que enraizem essa ideia de paz na nossa formação, né? Não é possível a gente continuar mais abraçando árvore, não é verdade? Mas não lutando por uma política que de verdade preconize uma educação que seja para a inteireza. E o que eu percebo pela minha experiência, gente, de vida, é que quando você oferece para os jovens uma educação que proponha essa inteireza, meu Deus, como eles adoram, gente. Como eles gostam disso. Como eles percebem isso. Como eles falam, nossa, esse professor aqui, ele não está só aqui escrevendo na lousa, não está só pedindo para a gente decorar conceitos, ele está nos ajudando a entender a vida. Eu acho que essa é a educação e esse é o protagonismo que falta para nós, pessoas que acreditamos de coração e de alma nessa paz que o mundo pede para a gente. É assim, eu já passo a palavra para você, Nelma. Se a gente olhar para a história inteirinha da humanidade, gente, não existe nenhum dos grandes mestres da humanidade que disseram para a gente que a violência resolve qualquer coisa. Nenhum deles, de nenhuma tradição. Nenhum deles, gente. Todos eles disseram, gente, a paz é o caminho. Ela não é nem a meta, é o caminho. Não é verdade? Então, acho que eu falei demais já. Muito obrigado, gente. Obrigada, Luiz. E aí, Nelma? O Luiz traz bem essa visão do que acontece no dia a dia. Quero pegar aquele fio que ele trouxe lá no quando ele falou da separatividade, né? E lembrando que pegar o fio ali quando o Luiz trouxe a questão da ilusão da separatividade, né? E ele trouxe, olha, o indivíduo se vê fragmentado em corpo, em mente e em emoções, né? Então, a primeira fragmentação, nós que vivemos essa ilusão da separatividade, e isso é uma questão de todos nós, é uma questão da nossa mente, inclusive, separar. Então, isso não tem nada de errado, a gente olhar e pensar, estamos fragmentados. É parte desse processo mental se ver separado. O problema é que nós achamos que nós somos só isso. E aí a gente começa a reproduzir uma fragmentação no mundo. Então, em termos de educação, nós somos frutos de uma educação que, como o Luiz já trouxe, no Ocidente exclusivamente, que tem esse olhar para a fragmentação muito forte, portanto, uma educação que prioriza a mente, que prioriza a racionalidade. Muito bem, e a gente sabe, se for olhar a história, tem projetos disso aí no Ocidente, nada é por acaso, isso foi uma bela construção quando falamos aí, quando o Luiz traz aí a França, enfim, os países que
que foram colonizando os outros países. Isso foi uma construção mesmo, né? Mas somos frutos dessa história toda. A minha percepção em relação aos professores, em relação aos educadores, essa pergunta que você faz, Pri, é que a gente não tem consciência. A minha percepção é que não sabemos, sabe? Então, por que fazemos uma educação prioritariamente focada no aprender a conhecer e no aprender a fazer? Então, se a gente olhar ali os quadrantes, os aprenderes que o Luiz também trouxe no primeiro bloco, nós temos o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. No Ocidente, nós priorizamos o aprender a conhecer e o aprender a fazer. São quadrantes que estão sendo priorizados que alimentam a nossa mente. Como alimentam a nossa mente? Alimentam a nossa racionalidade. Nós, professores, somos frutos dessa educação. Quais são os professores que saem desse lugar, que se percebem, que saem dessa normose, que virou uma grande normose? Isso virou normal. Então, a gente não olha para o corpo, a gente não olha para as emoções, nós não temos uma educação socioemocional, nós não temos... Várias partes da educação ficaram sem esse olhar nosso. Então, isso significa que qual é o professor que sai desse lugar? Aquele que desconfia, opa, acho que não é só isso, né? Acho que tem mais coisas. Aquele professor que desconfia de que a vida não é só isso, ele vai buscar outras alternativas, né? Então, assim, a grande pergunta que eu acho que nós, professores, educadores, é o tempo inteiro duvidar, é o tempo inteiro questionar. Será que a educação é só isso? Será que a educação é só alimentar a mente? Será que a educação é só competir, né? Será que a educação é isso? Como estão as minhas estratégias e alternativas educacionais dentro da minha sala de aula, dentro da minha escola? Porque todas as nossas estratégias e alternativas priorizam uma educação fragmentada, uma educação que prioriza a mente, o racional, né? Todas. Olhem, gente, para a gente ver as avaliações, a forma como a gente atribui nota, a forma como a gente prepara a nossa sala de aula, uma atrás do outro, a forma como a gente escolhe os melhores alunos, a forma como a gente lida com os conflitos, enfim, uma série de alternativas que priorizam e que inspiram uma educação para a violência. E lembrando, violência é violação, violação de direitos. A gente precisa se lembrar disso o tempo inteiro, que uma violência em qualquer nível é uma violação de direitos, né? E a gente, então, por práticas alternativas de um modelo mental que está integrado em nós, que está integrado, que está institucionalizado, nós continuamos replicando alternativas, soluções que inspiram uma cultura de violência e não uma cultura de paz. Nelma, e eu fico pensando, eu estava aqui pensando que quando a gente está no chão da escola, eu acho que existe uma neura com vestibular. Então, assim, desde muito pequenininhos, eles têm que... Cognição, exatamente o que você está dizendo, né? Então, a prioridade é fazer a conta rápido, é escrever bem, tá. E a gente tem que rever esse lugar, porque o Luiz estava falando aí atrás justamente desse momento do vestibular, que todos aqueles... Eu preciso ser melhor que todos aqueles outros. Então, assim, são princípios muito arraigados e que explicam essa loucura da educação, como a educação é construída. Só que, trabalhando com a educação de professores, a gente tem aqui, nesse momento, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que é uma grande brecha, é uma grande oportunidade de a gente começar a entender a empatia, o autocuidado, o autoconhecimento, as emoções, né? Ou seja, as socioemocionais, a educação socioemocional,
como um valor. A questão é que o professor ele tem que confiar, e ele também, que isso é tão importante quanto a matemática, o português, e outra, mais que isso, né? O professor, às vezes, ele fica muito solitário nessa trajetória, o que exige uma participação de toda a comunidade escolar, o apoio da diretoria, da gestão, da secretaria, né? Então, assim, e aí a gente chega onde o Luiz estava falando, políticas públicas. Então, a gente sabe de sobra que os profissionais do futuro, né? Meus alunos falavam assim para mim, 6º ano, gente, Fundamental 2, professora, não quero aprender isso de ciências, não, essa coisa de genética, essa coisa de cromossomos, de DNA, eu quero ser youtuber, eu não vou prestar vestibular. O que você responde? Não, da tela azul na nossa cabeça, né? Que foi ali, vestibular, isso aqui, passar, decorar conteúdo, aquela loucura, né? Mas com sorte, assim, era uma escola que tinha um projeto socioemocional que olhava para aí também, né? E aí, a minha atuação como professora tinha sentido, né? Eu acho que é muito frustrante para o professor que quer inovar, quer criar uma situação nova para a sua sala, para os seus alunos, e a diretora passa e olha assim na janelinha da porta e fala: nossa, mas o que ela está fazendo? Ela não está dando a matéria do dia? Mas cadê tal coisa, né? E isso a gente ouve muito também. Como os professores não recebem o apoio, aqueles pouquinhos como a Nelma estava falando, que se perguntam, caramba, eu quero fazer diferente, será que tem mais coisa aqui? Então, é um conjunto de coisas para um mundo complexo e cada vez mais complexo, né? E aí eu queria ir partir para a nossa última reflexão da complexidade desse mundo. Então, o Luiz no começo já falou um pouquinho da questão da pandemia. E aí, como fica a educação para a paz nesse contexto pandêmico e pós-pandêmico? Eu fico tão assim de falar pós-pandemia, gente, que a gente fica pensando, quando? Como vai ser isso? Que lugar é esse? Mas, enfim, como é que fica? E eu me refiro à educação para a paz como com essa bandeira social, do fazer social, né? Porque a gente sabe o nível de desemprego aumentando, fome aumentando, miséria aumentando, né? Em uma escala assim grandíssima. Então, como é que vocês enxergam isso? Deixa a Nelma falar agora. Estou falando sempre na frente. Olá, Nelma. Eu já estava até esperando ele falar. Ô, Pri, primeira coisa, assim, importante a gente olhar, sim, estamos vivendo momentos desafiantes. Gente, ontem eu dei uma aula para uma faculdade do Norte, né? Tinha 20 pessoas na sala, todos de câmera fechada. Desesperador para o professor. E aí, com muito custo, eu consegui que muitos convites, que 2 pessoas abrissem a câmera. Universidade. Você tem noção do que a gente dá aula para 20, 25 pessoas, todas as câmeras fechadas? Então, assim, como é que a gente constrói uma cultura de paz falando aqui numa janelinha e você não vê o rosto, que você não vê o olho, que você não vê as emoções, que você não percebe os gestos da pessoa, as expressões corporais, né? E que nós não estamos nos vendo. Nós não estamos nos vendo, sabe? E o impacto para uma criança, para o desenvolvimento de uma criança que precisa disso, né, Nelma? Que você também tem bastante experiência nisso. Então, assim, é desafiante. Então, nesse momento, sim, para a educação para a paz, nesse momento nós estamos vivendo grandes desafios. Se eu não gosto da Pri, que está aqui na janelinha do meu lado, é muito simples eu fechar a minha janela para não olhar para a Pri. Né?
Então, assim, esse é esse lugar, sabe? De desafios que nós estamos vivendo. Então, a gente precisa, nesse momento, tomar consciência disso, sabe? Então, assim, por mais que seja difícil, ontem eu fui cutucando o povo, vamos abrir as janelas, foi a primeira aula para eles, né? Vamos abrir as janelinhas e faz pergunta no chat mesmo, que eu respondo, né? Mas esse exercício, sabe? De lembrar que nós podemos olhar para o Luiz, que está aqui do lado, posso olhar para a Pri, que está aqui, e da gente ir incentivando. Vamos manter as janelas abertas, vamos fazer conexão, né? Então, a conexão, sabe? Nós estamos com grande dificuldade de conexão um com o outro. E se eu não faço conexão, gente, como é que eu vou cuidar do outro? Se eu não faço conexão com o outro, se eu não tenho vínculos. Então, sim, nós estamos vivendo momentos em termos de ecologia pessoal, ou social, ou essa dimensão, né? Quando a gente fala ecologia social dentro da Unipaz, a gente também pode entender que isso é uma forma de interação que a gente tem com o mundo. A primeira interação é na dimensão, na minha relação comigo mesmo, a outra dimensão é na interação com o outro, e a outra é com o planeta. Se nós estamos num momento onde nós não criamos vínculos, onde nós não fazemos conexão, como é que a gente vai cuidar do outro? Então, nós precisamos ficar atento e nos perguntar o tempo inteiro: nós estamos olhando para o outro? Então, perguntas bem importantes de tomar consciência disso, e os professores convoquem as câmeras abertas, convoquem as trocas, convoquem os grupos para conversarem, porque é fundamental nesse momento, sabe? Pós-pandêmico, precisamos voltar para o encontro. Em termos educacionais, nós já temos pesquisas aqui de São Paulo que mostram o absurdo que nós caímos, a quantidade de anos que nós retroagimos já com 2 anos pandêmicos, né? A retroação é absurda, é de chorar, né? Para nós que somos professores, quando a gente olha o que aconteceu com a educação, é de chorar. Então, nós temos um trabalho grande, Pri? Sim, temos um trabalho grande. Precisamos de todos os professores, e sim, valorizar o encontro. A Débora, do nosso conselho gestor, é diretora de escola e também é da Secretaria da Educação de São Paulo, está dizendo assim: nós vamos precisar achar os alunos, todos de volta. Eles sumiram, né? Então, tem um trabalho muito grande, tem um trabalho aí que precisamos fazer, sabe? Em termos de conexão, de vínculo, de olhar para o outro, dessa cidadania planetária, sabe? Nós precisamos introduzir a cidadania planetária, que o que nós fazemos aqui na sala da nossa casa impacta no outro canto do planeta, né? Entender essa interação, entender a participação, sabe? Os aprendizes aí, que são vários, né? Acho que está falhando um pouquinho a Nelma, Além né? dos 4 Nelma aprender tá falhando um deles pouquinho. no nosso... Voltou. Deixa eu ver se estabiliza agora. Ok, Nelma, deu uma travadinha aí. Deu uma travada. Travou. Ok, concluindo, voltou. eu estava dizendo... Ok, concluindo, eu estava dizendo que nós precisamos incluir outros aprenderes, o aprender a participar, o aprender a cooperar, sabe? Então, a gente, para além do aprender a conviver, para além do aprender a ser, do fazer e do conhecer, tem outros aprenderes que nós precisamos incluir. E, gente, para quem é do mundo da pedagogia, nós já temos muita coisa legal acontecendo, sabe? Muita coisa legal acontecendo. Professor, nós precisamos estudar. Quem estuda mais nesse mundo, gente? Quem é? O aluno ou o professor? Professor, né? Então, assim, nós precisamos estudar, verificar, investigar o que está acontecendo no mundo, o que eu posso fazer de diferente hoje na minha escola para ser melhor do que ontem, sabe? Então, todos os dias, essa motivação de entregar algo melhor, sabe? Melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje, depois de amanhã, e agradecer por estar, porque, de fato,
Se tem algo que pode fazer a diferença no mundo, na minha visão, é a educação. Ok. Agora é eu que falo, né? A Nelma já falou tudo. Gente, de fato ela falou, do ponto de vista da educação é isso mesmo, né? A gente precisa muito de conexão, né? O Roberto Crema fala uma frase muito bonita, né? Os homens não se libertam sozinhos, eles se libertam no encontro, né? Então, veja, mas de uma maneira mais geral, essa pandemia, ela traz para a gente um grande momento de desconstrução, mas também uma grande potencialidade de construção, de inovação, não é verdade? Então, eu não sei, sinceramente, se haverá um pós-pandemia ou se nós vamos ter que aprender a conviver com a pandemia e com o que ela está querendo ensinar para a gente, né? Ela também pode ser um processo pedagógico no sentido da humanidade, assim, né? Então, nesse momento, eu penso que a gente precisa de duas coisas, né? De resiliência e coragem. Resiliência para a gente acolher o que o momento traz. O que o momento traz? Ficar brigando com a pandemia não resolve, né? E ficar achando que a coisa vai voltar ao normal também não acredito que resolve. E também ficar pensando num novo normal, que remete também ao normal lá de trás, eu não sei se resolve. Entendeu? Então precisamos ter resiliência de, tá ok, isso é a realidade, como é que eu lido com ela? Né? E aí, a gente precisa muito de passar por esse período, certo? Porque, e neste momento do aqui, agora, nós precisamos ter a coragem de reafirmar e atualizar esses que são os valores universais da humanidade. Tá? É o amor, é a justiça, é a esperança, é a solidariedade. São esses valores que vão nos fortalecer para a gente chegar lá na frente, certo? E também são esses valores que, por serem valores da essência da humanidade, são os valores que vão nos ajudar a construir um outro jeito de ser e de fazer as coisas, principalmente no campo da educação, sabe? Acho que a pandemia veio para dizer para a gente, façam diferente, não dá mais para ser assim, certo? E um apelo que eu faço para os professores, não fique sozinho, não fique entocaiado na sua sala, seja ela presencial ou virtual, tá? Se conecte com o outro, tá? Vamos superar essa barreira de polaridade, ódio, amor, a favor, contra, que a gente está vivendo nesse momento. Tem um outro elemento por trás dessa polaridade que a gente precisa escutar ele, né? Ele está falando com muita sutileza ainda, né? Por exemplo, ele falou na voz daquele homem que foi assassinado nos Estados Unidos por um policial, e também ele falou no homem que morreu no estacionamento do Carrefour aqui também, não é verdade? Então, essa voz está falando para a gente, né? Somos um, vamos junto, ninguém solta a mão de ninguém. Não é verdade? Eu acho que é com esses valores e reafirmando esses valores que a gente pode construir uma educação que também dê resposta para o que a educação também está pedindo. Tá? Porque o que a educação está pedindo é o que o mundo está pedindo, gente. Né? Então, esse é o caminho, na minha opinião. Muito bom. Eu acho que ouvindo vocês né, com a experiência que eu tenho trabalhando com os professores,
e também já ter passado por sala de aula, eu acho que o momento exige muita calma. Vai exigir, num retorno presencial, uma calma. E olhar de novo, de novo e de novo. Qual é o sentido? Qual é o sentido de eu estar aqui como educadora? Porque a informação pela informação, ontem mesmo até falava na formação, está na distância de um Google, de um digitar, né? Então, assim, para que a educação serve? Eu acho que esse momento traz uma reflexão extremamente profunda. Só que, às vezes, o que acontece é que elas entram numa... As professoras, né? Entram numa... E os professores entram numa... Nesse... É quase como uma espiral, né? Do vestibular, de passar, porque a gente tem os índices, né, educacionais que a gente precisa bater, e realmente existe a necessidade deles estarem aí, mas eu acho que o momento é tão drástico e tão assim, de uma dimensão tão grande, que a gente vai ter que parar e olhar com muita calma para tudo isso. A Teri comenta aqui que o exemplo que eu trouxe da escola competitiva, da professora que tenta fazer alguma coisa que não é valorizada ou que não é entendida pela diretoria, que é uma realidade, e que momentos pacificadores ainda são feitos em menor escala e são exceções. E ela também comenta para você, Nelma, que o pior é que quem fecha a janela quer ver o outro, mas não quer vínculo e nem ser visto. Ele quer interação. Muito interessante, né, o que ela está trazendo. A pessoa quer ver, mas ela não quer ser vista, que é uma barreira intencional. E a gente tem visto isso, Tere, com as crianças também. As professoras têm narrado, viu, Nelma? Esse mesmo, muita vergonha de aparecer na câmera, muito, né? Ou às vezes também, quando são mais jovens, quando estão um pouco maiores, o vínculo ele precisa de outros elementos, né? Que infelizmente no virtual a gente não tem. A Olivia comenta que estava fazendo um curso de inglês online e tinha essa dificuldade também de não ligar a câmera. E nem era no Brasil, ou seja, é algo que está acontecendo que é bem universal e infelizmente a pandemia reforçou. E são aqueles paradigmas, né, gente? No momento de tanta possibilidade de conexão, vemos uma desconexão. Então, é uma reflexão muito interessante. Gente, o papo está delicioso, mas são aqui 6h07. A gente precisa passar para o nosso último momento, que a gente pergunta. Então, assim, vamos tentar assim, ser bem assim, em tópicos quase, para a gente contar que ações, né, que a gente pode fazer no dia a dia. Quem sabe vocês podem dar 3 dicas cada um. E depois nosso último movimento vai ser passar dicas de filmes, de livros, de leitura. As dicas vão ficar aí, pessoal, para quem está acompanhando a gente, vocês verão que as dicas estarão aí, depois no canal do YouTube, etc. Vai ficar tudo aí na descrição, tá? E aí, gente, ações práticas, o que vocês trazem? Eu vou trazer a primeira ação prática, autoconhecimento para o professor. Ação prática. Se eu não reconheço quem eu sou, se eu não reconheço as minhas potencialidades, se eu não reconheço as minhas fragilidades ou vulnerabilidades, como é que eu vou reconhecer a dos outros? Então, assim, entender isso, sabe? Entender, conhecer, reconhecer-se, né? Valorizar-se, sabe? Para mim, que trabalho muito com jovens e transição de carreira profissional, muitas referências que as pessoas trazem de vida, de quem ensinou, de referências. Ou é pai, ou é mãe, ou é professor. Então, a nossa responsabilidade é grande. Então, assim, vamos tomar consciência que a nossa responsabilidade é grande. Estamos formando, estamos contribuindo
para formar a identidade de pessoas. Precisamos nos conscientizarmos disso, sabe? Que nós somos parte dessa formação de identidade. Então, quem é essa pessoa que é uma referência nessa formação? Por isso, autoconhecimento, né? Passar aí pela metodologia do Pierre Weil, que é incrível, a arte de viver em paz. Gente, é incrível, né? Então, venham mesmo. Temos agora no EAD virtual. É isso. Então, vou ficar aqui no autoconhecimento. Perfeito. Luiz, conta. Bom, eu trago uma prática que tem a ver com autoconhecimento também, que é medite, sabe? Aquieta, pensa no seu papel de educador, para ter essa calma que a Pri tanto falou que vai ser necessário daqui para frente, para ter essa paz. Medite. Essa é uma ideia, uma orientação. A outra é, gente, esquece um pouquinho o conteúdo. Não se preocupe tanto com o conteúdo. Ou use o conteúdo para refletir sobre a vida. Seja esse conteúdo matemático, físico, químico, qualquer conteúdo é um gatilho para pensar na vida. É o que mais importa para a gente. E a terceira é, professor, conecte-se com outros professores que estão tendo coragem de inovar, sabe? Vá atrás, sabe? Procure aquele colega de uma outra escola que está fazendo alguma coisa lá que faz mais sentido para a vida e para a paz. Não fique sozinho e não fique só com os seus da sua escola, sabe? Conecte-se com os outros. Perfeito, muito, muito, muito bom. Muito bom. E aí, nossa, eu ficaria aqui falando sobre esse assunto que eu amo. De verdade, mais uma hora. Vamos lá, então. Que dicas vocês trazem para quem está vendo a gente de livros, filmes, enfim? O que vocês acham imperdível aí? De livros, para ajudar a quem quer entender um pouco mais, eu trouxe alguns filmes, né? Não são filmes de grandes intelectualismos, mas são filmes que alimentam essa ideia e essa prática de trabalhar a cultura de paz, inclusive com os alunos, não só para o professor, mas para trabalhar com os alunos. Então, o filme A Corrente do Bem, tá? O filme Invictus, né, que conta como que Nelson Mandela trabalhou a questão da paz na África do Sul, tá bom? A animação, o Touro Ferdinando, tá legal? É lindo, gente. É um touro fortão, incrível, mas ele resolve os conflitos pela paz, não pela violência. E um filme maravilhoso que eu amo, que eu já trabalhei com os jovens anos seguidos, que é Os Escritores da Liberdade. É maravilhoso. Eu sei que a Nela gosta dele também, mas eu pulei na frente e já falei. Agora ela pensa em outro. Tá legal? Livros, eu trago Cartas para a Paz, tá bom? Da Fundação Arte de Educar Cogente. É um livro maravilhoso, onde tem ali uma série de textos que alimentam a paz na gente. Tá legal? Eu trago um livro também que eu gosto muito, que é do Comenius, um educador do século XVII, 400 anos atrás, e ele já tinha uma visão de educação que dialoga demais com o que a gente conversou aqui. Comenius, Ian Janos Comenius, um cara muito bom mesmo, vale a pena conhecer. E não posso deixar de trazer a Arte de Viver em Paz, do Pierre, tá legal? E quero deixar também aqui um trabalho de referência, que é um trabalho maravilhoso, levado a efeito pelo Rafael Riani Costa Perinotto, tá legal? O Rafael faz um trabalho lindo de cultura de paz com as crianças e com os educadores.
você acha ele no Facebook com esse nome perfeito assim, Rafael Riane Costa Perinotto, tá bom? Luiz, e o Rafa acabou de lançar um curso agora para educadores, para professores de educação para a paz e comunicação não violenta. Então, tá, é gratuito, vale super a pena, tá? Boa dica essa do Rafa. Normalmente ele está aqui nos ouvindo, hoje ele não deve estar, porque eu não vi o nome dele passando por ali. Muito bem, então sim, a arte de viver em paz, vou ser repetitiva aí, a arte de viver a vida do Pierre Vai, o curso, a arte de viver em paz EAD, que é cultura de paz na educação, tá incrível, super acessível. Filmes, o Luiz já falou todos e eu só vou acrescentar como estrelas no céu, toda criança é especial. Gente. Isso é maravilhoso. Sensacional. Imperdível assim, esse filme. Imperdível. E outra coisa, eu assisto todo filme que tem professor, gente. Falou que tem professor, eu assisto os filmes. Então, assim, mas a dica é: resgatem filmes que tragam a sensibilidade, né? A afetividade, a sensibilidade, o olhar para o diferente, sabe? Porque nós estamos muito, muito direcionados para a mente. Então, filmes que buscam esse diferente. Então, é isso. E é isso. Perfeito, perfeito. E temos uma live linda sobre educação, que vai ficar aí, Educação para a Paz, que vai ficar aí à disposição de quem quiser conferir depois, quem quiser deixar mais comentários. E a gente espera que a gente possa ter trazido aqui boas reflexões, uma palavra de esperança também, resiliência, calma, né? E esperança para a gente não desistir, porque não vai dar para desistir agora, né? Tem muita coisa para fazer. Um grande beijo para a Nelma, um grande beijo para o Luiz, também deixo um beijo para a Paulinha e para a Olivia, que fazem parte do Unipaz em Rede comigo, Reflexão e Ação. Obrigada, meninas, a gente continua na nossa construção. E tem outras lives, se vocês quiserem assistir, tem outras lives no canal que a gente fez aqui para o Unipaz em Rede. O Luiz, inclusive, já participou, a Nelma também. A gente falou de educação antirracista, né, Luiz? Foi muito bacana. Sim. Então, assiste lá, confere e a gente se vê. Um grande beijo para todo mundo, gente. Obrigada para quem estava aí. Beijos, gente. Tem um monte de gente legal. Beijo, pessoal. E a Tere acabou de ficar na Vileira. Gente, filme coreano eu amo, tá? Só para vocês saberem, eu amo filme, série coreana. E ela indicou aqui na Vileira. Maravilhoso! Pensa na sensibilidade, um senhor de 70 anos e um jovem de 20 e poucos anos. É lindo. Então, boa dica. Bem legal, um monte de gente aqui. Paulinha, chorei horrores também, Paula, com esse filme. Beijo. Beijo. Um forte e carinhoso abraço em todos e todas, gente. Boa noite. Boa noite.